nome é Júlia, eu sou bolsista em Unirio, orientanda do professor Tiago Krause, e a minha pesquisa tem por objetivo analisar as dinâmicas diplomáticas e comerciais entre Portugal e Inglaterra, frutos do contexto de crise internacional do início do século XVIII, e compreender as motivações por trás das ações dos embaixadores ingleses e portugueses no que diz respeito ao território brasileiro e ao comércio direto com o Brasil, para com isso identificar a relevância internacional da América Portuguesa e mais especificamente da Bahia. Nessa pesquisa, eu adoto as relações anglo-portuguesas como objeto mais amplo de análise, porque ambos os países possuem um histórico bem documentado de acordos diplomáticos e relações econômicas, e principalmente porque nesse período a Inglaterra é a nação mais próxima de Portugal, tanto por fornecer navios às frotas da Companhia de Comércio do Brasil, que carregava produtos do Brasil para Lisboa, África e Grã-Bretanha pelo menos até o fim do século XVII, devido às limitações da Marinha Portuguesa, quanto pela aliança político-militar entre ambos os países frente à Liga Franco-Espanhola, que se formava no contexto da Guerra de Sucessão Espanhola. Na virada entre os séculos XVII e XVIII, algo de extrema importância ocorre na América Portuguesa: a descoberta do ouro no interior do Brasil. Fato é que grande parte desse ouro era direcionado a Lisboa, mas parcela considerável tinha como destino a costa ocidental africana, com a finalidade de trocar tabaco e ouro por cativos, e esse comércio era em grande medida realizado por mercadores baianos. Até o século XVIII, o tabaco foi a principal moeda de troca dos negociantes na costa ocidental africana, mas o ouro do Brasil ampliou a competitividade da participação portuguesa no tráfico atlântico de escravizados frente à concorrência de traficantes do norte europeu. Mas o que chama atenção nesse momento é a dinâmica que se forma na costa da mina entre mercadores ingleses e comerciantes baianos, que constitui um importante canal de escoamento do ouro brasileiro para a Grã-Bretanha. Selecionei esse trecho de uma carta enviada pela diretoria da Royal African Company, a principal companhia monopolista inglesa fundada em 1672, na qual podemos observar duas situações. Até meados de 1707, a direção da companhia escrevia recomendando e algumas vezes proibindo o comércio direto com portugueses, que aqui podemos entender como negociantes baianos e em menor grau pernambucanos, principalmente quando se tratava do tabaco, possivelmente porque a Inglaterra, nesse momento, era a principal produtora de tabaco. Mas no mesmo ano, o Comitê Londrino passa a incentivar o comércio, principalmente de escravizados, se fosse em troca de ouro e prata. E aqui também é interessante perceber o protagonismo dos comerciantes baianos, apesar das fontes partirem da perspectiva inglesa. Na medida em que as cartas da Royal African Company mostram a dinâmica direta existente entre comerciantes ingleses e portugueses na Costa da Mina, nesse outro trecho de uma carta do secretário de Estado do Brasil, Diogo de Mendonça, em 1709, vemos que apesar da dificuldade de uma relação comercial direta com o Brasil, no Brasil, navios ingleses entravam e saíam de portos da Bahia, evidenciando que houve em escala bem menor, mas ainda assim relativamente significativa, um comércio direto em território brasileiro. Nesse outro trecho que eu separei de uma das cartas da documentação diplomática do governo inglês, os State Papers, fica evidente o interesse britânico no comércio com o Brasil no Brasil a partir de 1710, talvez por conta dos bons resultados gerados pelo comércio direto que ocorria ao mesmo tempo na Costa da Mina, mas que era dificultado pelos portugueses que descumpriam algumas cláusulas dos tratados acertados entre ambos os países nas décadas anteriores. Nessa carta, por exemplo, de mercadores britânicos sediados em Lisboa ao secretário de Estado inglês em 1715, fica evidente a importância da presença de mercadores ingleses no Brasil, o que era permitido pelo Tratado de 1661, que autorizava a presença de até 4 famílias de estrangeiros nos principais portos do Brasil, e a Bahia sendo um deles, mesmo que não tivesse sido colocado em prática até muito recentemente. Essa questão da retirada ou não das famílias de ingleses da Bahia está presente em várias outras cartas, o que mostra a preocupação que tal proximidade de mercadores ingleses com o comércio brasileiro causava em Portugal, bem como ajuda a explicar por que foi mais vantajoso, tanto para comerciantes da Bahia quanto da Inglaterra, negociar diretamente na Costa da Mina.
Nesse sentido, pensar o papel da Bahia nesse contexto global, para além da relação direta com a metrópole, se faz necessário porque, apesar das tentativas portuguesas em mantê-la sob regime de exclusividade, a capital da principal colônia portuguesa se fazia muito presente na dinâmica atlântica. A descoberta do ouro, o aumento significativo do tráfico de africanos escravizados para o Brasil, o tabaco baiano como moeda de troca na costa africana, a crescente presença de negreiros baianos carregados de ouro na costa da mina e o interesse de estrangeiros não só no ouro, mas no território brasileiro, são as motivações para um olhar mais atento a esse pedaço do Brasil, por vezes reduzido a sua importância inicial no mercado açucareiro e constante abastecedor da metrópole portuguesa.